Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e meu assunto agora, eu tenho certeza que interessa a você de casa. A gente está sempre aqui nas nossas lives tentando entender um pouquinho o que vai acontecer depois, quem nós seremos depois, que tipo de consumidor, que tipo de cidadão nós seremos depois da pandemia, depois desse sacolejo tão forte que estamos levando nesses dias aqui de recolhimento, isolamento e preparação para um novo normal, digamos, depois do coronavírus. Para poder conversar com a gente sobre as tendências daqui para frente de consumo e também e outros aspectos da nossa vida, a gente tem aqui 3 convidados. O primeiro é o psicólogo Marcelo Batista de Oliveira, tenho também o antropólogo Michel Alcoforado, que é especialista em consumo e comportamento, e a Francine Mendes, minha colega aqui, que é mestre em psicanálise do consumo e fundadora do canal Mary Pope. Boa tarde, obrigada a todos vocês pela presença. Boa tarde, Dave. Obrigada pelo convite. Michel, queria começar com você. Eu sei que você já tem se debruçado sobre esse assunto, já tem pensado sobre esse. O que você destaca da diferença? Tem muita diferença entre o consumidor de hoje e o consumidor depois da pandemia? Tem diferença, mas eu sempre digo que ninguém precisa ficar muito desesperado, não. Que o que essa pandemia vai fazer com a gente é acelerar um processo de transformação que já estava em curso. A gente já vinha dizendo que o nosso consumidor ia cada vez mais comprar por canais digitais, e isso agora, da noite para o dia, virou regra. A gente já vinha falando pra caramba também que as marcas precisavam consolidar sua persona digital e esse rastro, e canais de comunicação com seus consumidores através de uma plataforma que não fosse só o ponto de venda. E a gente já vinha falando também sobre modos e relações de serviço, de oferta de produtos e serviços, onde a descontextualização, você está lá todo tempo, no everywhere, no now here, né? Tipo aqui, agora, em qualquer lugar, ia ser uma das molas mestras desse comportamento. Então eu brinco que aquilo tudo que a gente já sabia, só que acreditava que ia acontecer só em 2050, vai ter que acontecer agora em 2 meses, ou no tempo que a gente começar a botar o pé na rua. Os dados, tanto dos países que já estão saindo da quarentena, quanto os dados que a gente vê do impacto dessa nova forma de consumo sobre o consumidor brasileiro, já mostra que esse consumidor cada vez mais vai ser digitalizado. E ele vai prezar pelos canais de contato com as marcas e com as empresas via plataformas digitais. Então, é diferente, mas é igual. Eu acho que ele só chegou mais cedo perto da gente. Marcelo, mas você acha que vai ser... Porque eu tenho ouvido, assim, a gente ouve muito palpite, muitas opiniões também, então eu queria conversar com vocês que são especialistas para ver se procede. Eu tenho ouvido, assim, gente falando que as pessoas vão perceber que elas não precisam de tanto, elas não precisam de tanta coisa, elas não precisam de tanto sapato, de tanta roupa, de tanta maquiagem, sei lá. Não precisam de tantos produtos que elas podem viver uma vida mais simples. Você acha que isso procede ou quando passar a pandemia a gente vai voltar a ser consumista como era antes? Essa é uma excelente pergunta, né? Gostei muito quando o Michel falou, vai ter que, né? Em cima de uma urgência, e a gente sabe, dentro da natureza humana e da história humana, que a diversidade, ela promove mudanças, né? E pensando em bem-estar, em saúde mental, em inter-relação humana, a gente tá tendo que se perguntar várias coisas, né? Para mim, uma coisa que fica muito clara é a noção de objetivos e valores. A gente costuma ter muita dificuldade nisso. A gente mistura objetivos de vida com valores de vida, né? Então, o objetivo é o lugar que eu quero chegar e um valor é algo que eu quero que permeie a minha vida. Então, às vezes, a gente mistura. A gente coloca, tipo, um objetivo de vida, ter um bom salário, ter uma boa carreira, isso é ótimo, mas a gente mistura isso com valor, com ser feliz, com atingir o meu objetivo de vida, aquilo que eu nasci para fazer. E aí, isso pode ser um problema, porque quando eu atingo o meu objetivo, isso, de repente, não me deixa feliz, eu fico com medo de buscar outras coisas, porque se o meu objetivo é igual felicidade, por exemplo, se eu saio do meu objetivo, eu vou ficar mais triste, mal, então eu me prendo àquilo, né? Então, às vezes eu me prendo em empregos que não fazem sentido, em relacionamentos que não fazem sentido, e aqui eu tenho falado isso muito com meus pacientes, né? Agora chegou uma hora de uma urgência que precisamos de estabilidade mental, né? Estamos vivendo numa situação adversa, sem saber direito para que lado vamos, temos algumas perspectivas, mas agora chegou a hora da gente parar, pensar
E eu também vejo um grande crescimento na nossa relação com a tecnologia, né? A gente vai parar para olhar a tecnologia de uma maneira saudável, de uma maneira mais que tem um lado bom, mas ao mesmo tempo talvez a gente comece a prezar algumas coisas que fazia parte do homem antigo, que é estar com alguém, que é o abraçar, que é o sentir a natureza, sabe? Isso vai te ajudar a clarear os seus valores de vida, né? Então, infelizmente, é uma situação de adversidade, mas como o Michel colocou e falou, a gente vai ter que procurar estabilidade mental e rever alguns objetivos, alguns valores de vida. Acho que isso vai ficar realmente muito na nossa frente. Não sem dor, infelizmente. Mas Ô, Marcelo, como? Nós aprendemos muito pela dor, infelizmente, mas é um processo bastante importante para o ser humano também. Eu sou menos otimista, hein, Denise? Desculpe te cortar. Tem muita gente achando que uma visão bastante positiva em relação a esse futuro, seremos mais solidários, pensaremos mais no planeta, de que vamos nos abraçar e que o consumo vai ter um tom cada vez mais ético e cada vez mais coletivo. E eu não acredito nisso não, tá? Porque os ciclos pandêmicos, de certa forma, eles reforçam sempre o individualismo. Que nós sabemos que quando a farinha é pouca, o nosso pirão precisa vir primeiro. O que acontece em termos de transformação do consumo, que fica muito claro, é uma mudança na nossa percepção do que é básico e do que é supérfluo. Porque a definição de básico é tudo aquilo que você pode consumir e não precisa dar explicação para ninguém. Você vai numa praça com seu filho, ele quer uma garrafa d'água, ele fala, mãe, quero água. Você não precisa virar para o lado e falar, mas por que é água? Né? Não, você dá uma água para a criança. Agora, se seu filho pede uma água Perrier, você vai falar, não estou entendendo porque você quer uma água Perrier. O que acontece é que na mudança de um contexto social tão forte como a gente viveu agora, a gente redefiniu o que é básico e o que é supérfluo. Certamente sapato vai deixar de ser importante nesse momento, mas o pessoal está comprando pra caramba máquina de fazer pão, o pessoal está comprando pra caramba fermento orgânico, o pessoal está comprando pra caramba sex shop, o pessoal está comprando pra caramba acessório para a gente usar daqui para cima. A indústria de skincare vem crescendo de maneira absurda, que agora você não perde mais tempo no transporte até o trabalho e também não dá para ficar completamente maquiado dentro de casa. Você começa a usar cremes para ter uma pele boa. Então, a gente vai continuar consumindo de um jeito parecido, todo mundo vai ficar em dívida ou vai ter que brigar com cartão de crédito no final do mês, como já fazíamos antes, mas vamos brigar de formas distintas, né? Esse dinheiro só vai fazer uma migração. Os dados já mostram, é engraçado, que logo no começo da pandemia houve uma queda vertiginosa no consumo no Brasil e no mundo todo. E aí é interessante ver que isso agora já começa a voltar subindo de novo. Por quê? Porque o consumidor ficou com uma dificuldade grande de desmaterializar o consumo dele. Pensa que você gostava de comprar carne, era na vendinha atrás da sua casa. Ou você gostava de tomar café na padaria, 2 quadras da sua casa. E aí, nas primeiras semanas, você ficou com um desafio enorme que era: como vou dar conta de continuar tomando meu café ou de comprar minha carne do jeito que eu fazia? Durou esse desespero só uma semana. Na segunda, você já arrumou um outro lugar para comprar, já está tomando um outro café que você faz seu próprio pão em casa. E aí, a mola do consumo continua andando, só que a gente remanejou esse negócio. O dinheiro só mudou de mão. Odê, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu concordo, eu sou mais, também acho que não sou tão otimista não quanto o Marcelo, porque tem uma coisa muito ligada ao ser humano, que é uma questão de essência, né? A busca pelo prazer sempre. Por quê? Porque ele quer sempre satisfação e gratificações imediatas. É o imediatismo sempre, claro que estamos num processo hoje mais reflexivo, mas eu tendo a achar que o ser humano sempre vai voltar para a sua origem, vamos dizer assim. Então, o consumo ele é sempre uma medida paliativa, como uma gratificação substitutiva de alguma falta que ele está sentindo em algum momento, em alguma esfera. Acredito sim que o consumo ele está cada vez mais atrelado a essa falta, depende de como esse indivíduo vai sair dessa pandemia. Claro que ele sempre vai buscar o consumo de outras esferas. Eu acho que, até como o Michel falou,
ele vai mudar o rumo por um tempo do consumo, ele vai ver, não precisava disso, mas eu vou precisar daquilo. E não podemos esquecer que o mundo digital, as relações digitais, ela tem fabricado consumidores, né, o tempo inteiro. É uma geração mais líquida também, como já dizia Bauman sobre o consumidor agora das redes digitais. Então, o que ele vai fazer? É um consumidor fabricado. Vão criar necessidades o tempo inteiro para dizer, para nos informar que precisamos daquilo todo o tempo, por mais que a gente não precise, e vão nos convencer de que a gente precisa de tais itens de cada coisa, enfim. Porque as indústrias, elas cada vez mais vão se arquitetar para nos mostrar os objetos que ainda achamos que não sabemos que precisamos, mas que vamos precisar. Então, nesse ponto de vista, as indústrias sempre vão achar um jeito de fazer com que a gente consuma de alguma forma, porque somos seres insatisfeitos por natureza, e o desejo é uma característica intrínseca do ser humano. Então, se somos seres faltosos e temos desejos, só que a mesma coisa que é sempre como o mito de Sísifo, né? Você leva a pedra até em cima e logo depois que você consumiu, a pedra rola para baixo de novo. Por quê? Porque uma vez que o desejo é satisfeito, ele é tão ruim quanto o insatisfeito, porque você logo já está sentindo aquela falta novamente e precisa ser preenchido. Então vai muito mais além do que a gente imagina essa questão do consumo com o homem, e vai mudar várias relações de consumo, inclusive social, vamos dizer assim, das relações sociais. Tem se falado muito que o consumo vai se dar por via de lives, enfim, das relações sociais. A gente vai mudar toda a nossa forma de conformação social, e isso vai gerar carências em outras áreas, e elas vão precisar ser supridas em outras áreas. Então, o consumo, ele está sempre aí para vamos dizer assim, ser um paliativo para a busca incessante que o ser humano tem, que é a interrogação para a vida, que é o mal-estar da civilização. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? E queremos sempre a sensação de sermos felizes. E para muitas pessoas, hoje, que a gente vê na digitalização de tudo, e o mundo mais digitalizado, principalmente nas redes sociais, você vende produtos, não só produtos, mas o ser humano é o próprio produto, vende-se lifestyle. Então a gente está em casa agora e está consumindo o que a outra pessoa está vivendo, está consumindo o outro. Então todos viramos produtos, e cada vez mais esse produto e esse lifestyle novo que vai estar se configurando vai gerar mais falta e vai gerar mais necessidade. E isso a gente tem visto ainda. Eu acredito que agora a síndrome de FOMO, Fear of Missing Out, que é a síndrome por não estar pertencendo àquele momento, àquela sociedade ou àquela configuração, ela vai se atrelar ainda mais agora, vai se expandir ainda mais agora a esse novo normal que todo mundo tem falado. Minha visão, assim como espectadora de uma sociedade agora pós-pandemia. Eu acho incrível, só porque eu não sei necessariamente se a nossa visão ela é tão antagônica assim, né? Porque eu costumo ver como cíclico, né? Numa situação de adversidade vai surgir o pior lado do ser humano e o melhor lado do ser humano, né? Mas hoje é o primeiro momento na história do ser humano que a gente tem 100 anos de vida. Em 1940 a gente morria com 40, né? Então, alguns modelos, eu não sei se eles realmente vão se repetir, e ao mesmo tempo, né, com toda essa natureza do ser humano, nós vamos ser obrigados a repensar algumas coisas, né? Na quarta onda que as pessoas falam dessa pandemia que estamos vivendo, vai vir um burnout, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, de uma maneira muito pesada. Só que isso já era algo presente. Né? A gente nunca viveu com tanto conforto, com tanto acesso, com tanta informação, e ao mesmo tempo, o remédio controlado mais receitado no Brasil são ansiolíticos. A doença que mais incapacita o trabalhador é a depressão. Então, há uma dor, e essa dor, na verdade, ela vai ficar muito mais presente, que vai gerar muito mais indignação, que é isso que o Michel falou, esse lado do ser humano também mesquinho, de querer mais, objetivar ganhos. Mas o meu ponto talvez seja o segundo passo, o terceiro passo, né? Porque a evolução ela é cíclica. Se formos ver modelos de compra europeu, por exemplo, ele é muito diferente do modelo de compra americano.
né? O jovem americano, ele ainda quer o super carro enorme, e um jovem europeu médio, ele fala, não, isso não faz mais sentido para mim. Né? Isso vem o quê? Vem de uma... A história desses países, ela é bem diferente. Na questão de uma busca, na questão de um crescimento. Então, na verdade, eu acho que estamos falando a mesma coisa, mas talvez em pontos diferentes. Né? E eu não sei nada da vida de vocês, mas de repente eu posso afirmar que grandes aprendizagens vieram depois de períodos de sofrimento. Com certeza. Eu posso afirmar isso quase com 100% de certeza. Né? Então a gente está... né? Agora, então, pense em interessante. Se a dor foi importante para você aprender coisas que você considera importantes para a sua vida, a dor foi algo ruim ou algo bom? Né? E a gente tem aí a gente só fala de União Europeia hoje por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Por causa de não só a Segunda Guerra Mundial, na verdade, de todo um histórico. Mas é cíclico. Porque o ser humano vive 80, vive 100 anos. Então ele tem uma queda, ele tem uma queda e vai porque não dá tempo. Né? Então, eu não sei se estamos antagônicos. E que pena que a gente vive 100 anos, né? Quem vai aguentar isso? O Harari fala isso, né? O Harari fala que não adianta viver mais, porque a gente vai se matar antes. Ninguém vai aguentar isso. Se eu não buscar o sentido da vida, não adianta eu viver 120 ou 140 anos, porque eu me mato antes. É quase o filme O Feitiço do Tempo. Chega uma hora que ele não aguenta mais e ele começa a tentar se matar. Né? Então, ou a gente para pensar, ou a gente vai em busca do que é importante, ou só atingir algumas coisas a gente não vai segurar a onda. Quando morria com 40 anos, não tinha problema. Você ia, casava, tinha filho, fez o que tinha que fazer, morria. Hoje, que você está com 40 anos, você está tendo que repensar o que você vai fazer. Isso é presente. No modelo ou em outro. Né? Então, eu acho que essa dor, na minha opinião, que vai gerar Peraí, temos que repensar esse modelo. Porque o modelo que minha mãe me ensinou não está dando muito certo. O problema que eu vejo também é que todo esse novo lifestyle que as redes sociais colocam para gente, que tá todo mundo feliz o tempo inteiro, escondendo suas dores, parece que todo mundo já chegou no topo chegando, né? Assim, porque todo mundo mostra... ninguém mostra dores nas redes sociais e as pessoas acabam consumindo aquele conteúdo o tempo inteiro como se fosse verdade e ficam tentando se moldar aquele lifestyle, aquele estilo de vida. E a gente tem percebido muito hoje a questão do consumo, principalmente na longevidade hoje. Estou falando no caso das mulheres, as mulheres vivem até mais do que os próprios homens. E por conta do aparato todo estético e da facilidade que você tem hoje de manter esse lifestyle, ou seja, manter esse padrão mais jovem, vamos dizer assim, muitas vezes você até acaba esquecendo da própria idade que tem. Então, o que a gente vê? Não que você tenha que sentir-se mais velha, não é nada disso, mas que você sente hoje que com todo o aparato de consumo e a indústria vende para você que você pode ser infinito quase, se você consumir aqueles produtos, ela quase que te vende uma imortalidade. Então, lidar com isso hoje e, ao mesmo tempo, você sentindo que internamente você não é mais tão jovem daquele jeito, embora fisicamente você pareça, é mais uma dor que você tem que lidar e mais uma realidade, mais um princípio de realidade que entra nessa história toda. Então, essa geração consumidora e de todo esse aparato que nós temos hoje, estético, enfim, toda essa facilidade que nós temos, ela está vendendo uma imortalidade que não existe e uma dor também que a gente vai precisar superar. Então, é mais um problema que a gente vai ter que lidar, porque vemos hoje gerações, agora essa nova geração que está vindo também, é uma geração também mais descomprometida. Não sei se vocês veem, é uma geração que também ela é mais nihilista, ela não acredita, meio que quase como uma globalização do nada, ela acredita que nada existe, que tudo vai se acontecer, tudo vai acomodar-se do jeito que vamos consumir experiência e está tudo bem. E o que eu vejo é que também ela não acordou para o que pode acontecer, porque no ponto de vista econômico a gente vai ter grandes mudanças depois dessa pandemia.
muita coisa, acredito que no ponto de vista econômico vai mudar. Muitas empresas vão fechar, outras empresas vão surgir. Então, é muito difícil você dizer o que vai acontecer nesse ponto de vista do consumo agora, sendo que todos prezam também. A indústria está aí vendo que cada vez mais o ser humano não sabe lidar com essa finitude da vida, cada vez mais queremos ser imortais, cada vez mais somos mais consumidores de um lifestyle, e é uma incógnita grande aí para que todo mundo comece a pensar nessa problemática. Eu tenho defendido que dá para a gente saber, sim, o que vai ser esse mundo pós-pandemia, tá? Do meu ponto de vista, já é possível a gente prever, porque a gente só consegue construir o futuro a partir de índices e símbolos que estão presentes aqui no nosso dia a dia. E essa reorganização desse presente já mostra caminhos desse mundo que vai ser no pós-pandemia. E eu sempre digo que qualquer pandemia ou qualquer vírus, é óbvio que ele tem uma ação biológica, mas ele traz uma mensagem social. E que mensagem social é essa? Olha, eu vou fazer parte do seu mundo e para você dar conta de viver nele, você vai ter que se adaptar ao meu modo. Então, de maneira geral, o que o corona cobra da gente em termos de mudança de comportamento? E por conta disso, já é possível vislumbrar aí como é que vai ser esse consumo daqui para frente. É o que eu tenho chamado de efeito DAD, tá? Primeiro ponto fundamental é da desmaterialização. E aí o da desmaterialização como é que eu, enquanto consumidor, consigo levar cada vez mais a minha vida para dentro de plataformas digitais ou aquele meu dia a dia para dentro de um modo mais digitalizado de viver, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que a nossa maior preocupação hoje é com se a internet dá conta de sustentar o peso da nossa vida. Porque às 7 da noite, quando tem aquele monte de live, não dá. Então, esse é um ponto decisivo. O segundo ponto decisivo é o que eu chamo de asepsia. E aí não é só uma asepsia por uma loucura por limpeza, não. É óbvio que o nosso consumidor vai ficar com medo de aglomeração. Então, a tal das mega stores vão ter dilemas, né? As grandes lojas vão ter dilemas, as flagships vão ter dilemas, né? Os shoppings vão ter alguns dilemas, sobretudo porque eles vão ter que determinar o fluxo de pessoas dentro da loja e dentro de seus espaços. De todo jeito, não é tão ruim, porque boa parte de nós aqui íamos para o shopping só para passear. E esse consumidor agora, quando vai ao ponto de venda, ele já vai querendo converter. Então, é bom, de certa forma, para o lojista. Mas essa limpeza e essa asepsia que eu conto é que a gente vai buscar, de certa forma, mediadores de segurança no nosso contato, que vão fazer que contato se transforme em conexão. Como assim? A máscara que você está usando na hora que você vai para a rua é um desses mediadores. O Zoom ou o YouTube, para a gente se encontrar, é um desses mediadores. As redes sociais, o e-commerce, o álcool em gel que você coloca na porta, a testagem de temperatura, a prova para o teu consumidor de que ele está num lugar seguro, fazem parte desse ciclo de asepsia. E o terceiro ponto tem tudo a ver com o que Francine estava dizendo. E eu acho que vai se acelerar ainda mais, que é o que eu chamo da descontextualização. A vida virou um grande fluxo. Antes, a gente consumia dentro de determinados contextos. E agora, não. Não tem mais aquilo, no final de semana eu faço tal coisa, na segunda eu faço dieta, na sexta eu já jaco, e no final de semana eu abro mão de tudo, né? Não tem isso mais. Então, se não tem isso, determinadas atividades de consumo perdem o sentido. Por exemplo, vestuário. No Brasil, já houve uma queda de 78% do vestuário, da venda do varejo de moda. E no mundo todo é a mesma coisa. É óbvio, você só tem um contexto de vida agora, que é a sua casa. Não faz sentido você comprar uma roupinha para sair, né? Porque você pode sair de pijama, ninguém está preocupado como você está usando. Eu tenho uma roupa da live, que eu descobri que eu faço tanta live que não faz sentido eu começar a ter uma roupa para cada live. Então, eu tenho 2 roupas. Uma da live dentro do meu Instagram e outra da live pública, que é essa. Então, a moda perde. Ótimo. Né? A moda perde, obrigado. A moda perde. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece, que eu acho que é muito legal, é que a gente borra por completo a ideia de que você tinha uma fase para consumir determinada coisa, né? Quantas vezes a gente não vê as nossas mães e os nossos avós falarem, isso não fica bem para a minha idade, né? Ou isso não fica bem para uma mulher casada, ou isso não fica bem para um pai de família. A gente ouviu esse monte de coisa. E agora não vai fazer mais sentido isso. Porque só tem um contexto na nossa vida, que é a cadeira do seu trabalho, né? A gente entrou nessa, não sei vocês, a Denise nem tanto porque vai para o escritório, porque o trabalho dela é essencial,
mas eu trabalho de casa. Então, a minha vida é cama e essa cadeira e a cama, né? Então, dentro desse modo, a gente descontextualizou tudo, e tudo virou um grande fluxo. E o consumo vai sofrer com isso. A gente vai ter que pensar esse consumidor cada vez mais numa lógica, eu tenho que estar onde ele está, eu tenho que atender ele no desejo na hora que ele quer, né? E eu tenho que entender que tudo que é fricção e tudo que é barreira no meu contato com ele não serve mais. Olha, ô Michel, deixa eu te falar, os meus sapatos pensam que eu morri, tá? Sério, eles acham que eu morri. Eles pensam, não, esse ser humano, ele morreu, porque eu tenho minha roupa das lives, eu tenho minhas, aqui, da parte da cintura para cima tá tudo certo, mas os meus sapatos pensam que eu morri. Mas eu queria falar do ponto de vista do consumidor brasileiro, porque nós somos o povo mais insatisfeito do mundo. 58% das pessoas estão insatisfeitas no Brasil, e 58%, coincidência ou não, os dados, se acham improdutivas no trabalho e procuram uma certa profissionalização no trabalho. O que eu vejo com isso? É claro que esse isolamento repentino, acredito que ele acelerou, que poderia ser o que você falou, em 20 anos, em 3 meses. Muita gente que ainda não estava acostumada com o mundo digital, minha mãe, aqui, dos meus relacionamentos, das pessoas próximas e mais velhas, tiveram que aprender na marra. Não pedia Rap, não pedia aplicativo, e teve que acelerar. Ou seja, esse pessoal entendeu como é que funciona o sistema, virou também um público alvo das empresas. Então, ele vai rapidamente. Acho que o consumo, depois que acabar tudo isso, sim, e ainda mais o dado de que 85% do consumo acontece no inconsciente, ou seja, dependendo de como saiu o inconsciente que está chacoalhando todo nessa pandemia, vai migrar talvez para algumas fontes, outras, mas vai. E a combinação rede social, um cartão de crédito e uma insatisfação pessoal, acredito que ela vai acelerar muito esse processo todo. Então, o que a gente pode perceber aqui nessa questão toda é que cada vez mais a produtividade ela vai ser demandada. Por quê? Porque vai se exigir cada vez mais, a empresa vai exigir mais do funcionário que ele seja mais produtivo, até porque essas empresas vão precisar de produtividade, a economia vai precisar de produtividade para gerar renda para que a economia cresça. Então, vai existir um motor e um combustível hoje para que a gente exerça essa produtividade, que só a profissão do Marcelo, só fazendo muito mindfulness, para que a gente possa, muita meditação, para que a gente possa ter um processo de consciência plena, de conscientização da realidade, entender, poxa, estou aqui, minha consciência está conversando comigo, vou perceber agora quase como uma terapia de Gestalt, que foi inventada logo após a Segunda Guerra Mundial, que você precisou fazer para quê? Foi inventada a terapia para que as pessoas tivessem consciência plena de tudo aquilo que estava acontecendo, e estou aqui agora, e então eu percebo que está acontecendo isso, para que você possa também digerir todo esse processo de mudança, e que uma guerra que estamos vivendo, uma guerra embora silenciosa, e que e a gente não conhece nosso adversário, mas é uma guerra, e sairemos diferentes dessa guerra, porque estamos agora num processo, como você falou, Marcelo, de dor. Não sei como é que você vê isso em relação ao processo de meditação agora, enfim, há uma disseminação muito grande nos últimos anos de processo de falando em concentração plena, de que é muito importante para que você possa adquirir e desenvolver várias outras habilidades dentro de si. E talvez isso possa nos ajudar muito a desacelerar um pouco. Acredito na aceleração que a gente vai entrar logo nesse processo pós-pandemia. Não sei como é que você vê isso, se você vê isso como algo que eu esteja completamente fora do padrão, mas é algo que eu possa perceber agora, vendo e analisando tudo que está acontecendo. Então, acho que essa é uma pergunta incrível, né? Eu sempre vou olhar do ponto de vista humano, né, e esse humano em coletivo. E hoje as pessoas me procuram muito por desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A gente sabe que essa era uma demanda, né? Nos anos 80 o hard skills era o mais importante, onde você estudou o seu currículo,
onde você estudou, quantas línguas você fala, seu tempo de experiência. Hoje não. Hoje qualquer RH mais atualizado, o hard skills é só a primeira triagem. Porque o que a empresa quer mesmo é saber suas habilidades socioemocionais. Né? E isso traz alguns termos incríveis. Então, um termo extremamente importante é a estabilidade emocional, estabilidade mental. E nós somos analfabetos emocionais. Se eu perguntar para vocês assim, em qual momento na sua vida alguém te ensinou a lidar com emoções, provavelmente você vai falar que ou uma situação que aconteceu, ou o pai, ou a avó, mas tipo, toda a ciência do que é o ser humano e da sua relação com seus sentimentos não existe. Na escola você não aprendeu. Na faculdade de psicologia, muitas vezes, isso é colocado de uma maneira meio distante. Né? Então, há uma busca por uma coisa que é chamada de flexibilidade psicológica, que é quebrando o modelo biomédico, o modelo de conserto, de certo, para um modelo de adaptação. Isso tem total a ver com essas habilidades socioemocionais, os soft skills. Né? Então, que nem a gente estava falando da dor. Toda essa visão de consumo, ela parte de uma dor que é absurdamente difícil para o ser humano, que é o isolamento. Né? A gente está falando só do tipo, poxa, a pessoa não vai precisar usar roupa tal, mas dentro vai estar explodindo. Uma pessoa numa prisão, quando ela comete alguma coisa, ela é colocada o quê? Na solitária. Nós somos seres altamente sociáveis. Uma pessoa, uma criança que não tem bons estilos de apego, ela invariavelmente vai ser uma criança que vai ter problemas psicológicos. Né? Por quê? Porque a espécie, o ser humano, ele precisa de um bom estilo de apego. Agora, mesmo que a gente resolva isso, né, tem a dor a gente não sabe, eu não sei nem como vai ficar a minha profissão. Acredito que as pessoas vão precisar mais dela. Eu acho que você é o menos preocupado aqui. Felizmente eu tenho trabalhado muito. Eu acho que vai estar tranquilo para você. Acho que eu vou usar a sua técnica de 2 roupas para live também. Faça isso, que é a melhor coisa. Né? Mas o que acontece? Então, mesmo que, por acaso, para mim não seja um problema, mas eu fico preocupado com meu pai. Eu fico preocupado com os meus irmãos. A minha família é uma família de comerciantes. Né? E se eu não fico preocupado com a questão financeira, meu pai tem 70 anos. Eu não sei se ele vai estar aqui amanhã. Ontem eu conversando com ele e hoje a fala já é se eu estiver respirando. Né? Então isso é um colapso frente a um modelo que já não estava funcionando muito bem. Então quando eu pego e trago a dor e algumas necessidades, né, em cima do vai ter do Michel, a gente vai ter que procurar estabilidade emocional ou flexibilidade psicológica. Caso contrário, você não vai se adaptar a esse mundo. O que seria essa estabilidade mental? Lembra que você estava falando da beleza, né, Francine, que a gente procura se esconder, né? E hoje a gente tem muitas maneiras. A gente tem maneira de esconder dor, mágoa, solidão. A gente tem, né? Netflix, maquiagem, bebida. A gente tem tudo aí. Então eu posso fingir que não existe. Vamos pensar no coronavírus. Eu vou fingir que o corona não existe. Isso é ruim? Eu fico bem. A minha ansiedade fica ali super tranquila, mas eu não me preparo, eu não vejo os meus próximos passos, eu não me reinvento, então é ruim. E morro ainda. Né? E ainda morro. Ou me afundo no coronavírus. Meu Deus, como vai ser? E o amanhã? E a gente não tem essa estabilidade mental porque o ser humano não foi feito para ter estabilidade mental. O ser humano ele foi feito para ou fugir ou se afundar. Isso é um processo em inglês que eles chamam de blocking or drowning. Ou eu finjo que não está presente uma dor emocional, ou uma dor da vida, ou eu me afundo em autopiedade, ou em beber, em procurar prazer, sabe? Então, a gente precisa desse meio termo. E esse meio termo, o ser humano não foi feito. Tanto você quer ficar milionário, ache uma maneira para a esquiva, que é o que a gente chama de esquiva experiencial. Sabe, tem uma dor, tire essa dor. Né? A gente consome Spotify, a gente consome Netflix, a gente consome tudo de uma maneira absurda e muita. Para quê? Porque eu não quero olhar. Só que hoje a vida não vai mais permitir. E aí é onde entra Mindfulness. Mindfulness, muita gente associa só com a meditação. Na verdade, Mindfulness tem a ver com a habilidade de estar no presente momento. E a ciência tem mostrado que quanto mais presente, menos eu sou escravo da minha mente. Porque eu consigo ficar pensando coisas que não existem. Tem um filósofo que diz, felizmente, as maiores dores da minha vida eu nunca vivi. Existiu só aqui. Né? Então eu preciso. Então aí vem a meditação, que é um treino
para eu desenvolver algumas habilidades psicológicas. 2 delas, só 2, entre mais de 10, que são extremamente importantes. A metacognição e o descentramento cognitivo. A metacognição é perceber o que eu estou pensando. Uma pessoa com depressão, por exemplo, baixíssima habilidade metacognitiva. Ela e o pensamento é uma coisa só. Então ela entra nos conteúdos mentais e se afunda. E o problema da nossa espécie é que a gente não sabe direito se a gente está vivendo ou só estou pensando. Se eu colocar vocês para conversar e falar, converse sobre o dia mais alegre da sua vida, daqui a pouco você está sorrindo. Converse sobre o dia mais triste da sua vida, daqui a pouco você está chorando. Ou seja, eu me fundo com conteúdos mentais e sou simplesmente levado. Então, a meditação, ela permite se observar. E a desfusão, que são habilidades psicológicas extremamente importantes. Então, a gente sabe que hoje, pessoas com boa estabilidade mental, mesmo que nunca meditaram, nunca ouviram falar de mindfulness, têm essas habilidades muito altas. E isso vai ser uma necessidade de hoje. Usando de novo o Michel, vai ter que. Né? E aí pode contratar o meu trabalho. Né? Eu queria colocar um pouquinho o pessoal da nossa audiência aqui na roda, que eu lembrei, chegou uma mensagem aqui da Sheila, e eu lembrei que naquela primeira crise de energia elétrica, na época do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha que economizar tanto que muita gente pegou o hábito de não desperdiçar energia desde então. Depois a gente teve outra crise. E a Sheila fala o seguinte, olha, eu nunca imaginei que em 3 meses pudesse fazer uma economia absurda, apenas deixando de consumir impulsivamente. Na opinião de vocês, os valores mudaram e devem permanecer assim? Michel, o que você acha, que não vai ficar nada dessa vida um pouco mais simples depois? Que você já se mostrou um pouco cético depois, dizendo que muda um pouquinho o estilo de consumo, mas as pessoas continuam consumindo. E porque isso também, o pós-pandemia, vai estar no meio de uma recessão. Né? Será que a gente não vai aprender a ser um pouco mais simples? Olha, o problema é que eu acho que a recessão não vai ser para todo mundo. Da mesma forma que o corona, ele é democrático na entrada, mas ele é perverso na saída, porque ele mata os mais velhos e os mais pobres, a crise vai ser a mesma coisa. Todos nós viveremos ela, mas viveremos de jeitos completamente diferentes. O que me chama a atenção em termos de consumo é que essa crise do corona vai redefinir as atividades de consumo de um jeito que é diferente daquele que a gente estava acostumado. Todo mundo aqui estava acostumado a pensar esse consumidor em termos de classe. Então, classe A, classe B, classe C, consumo de marcas premium, marcas de luxo, consumo popular. E o que parece que daqui para frente esse jogo vai virar uma outra coisa. Que coisa é essa? Você vai ter uma elite presa à materialidade, só para a gente citar um exemplo aqui, na China, no primeiro dia pós-quarentena, a loja da Hermès vendeu como nunca. Foram 24 milhões de dólares num único dia. Então, a elite chinesa correu para o shopping para comprar desesperadamente itens de luxo. Isso por quê? Porque isso é uma ostentação. Isso é uma ostentação por quê? Porque não só estou carregando uma bolsa cara, que era o que a gente ia fazer no pré-pandemia, mas eu estou podendo gastar no momento que ninguém sabe que vai ser o futuro. Eu estou podendo sair de casa no momento que você tem que pegar transporte público, não pode. Eu estou podendo investir dinheiro num negócio que parece, de certa forma, supérfluo, enquanto a massa da população está tendo que preocupar se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Então, de certa forma, uma elite pequena, porque as desigualdades vão aumentar, uma elite pequena vai continuar na materialidade. O que vai acontecer no segundo estágio? No segundo estágio estamos nós, a classe média. E aí nós, da classe média, vamos levar nosso consumo para dentro das plataformas digitais, com algumas experiências de botar a cabeça para o lado de fora, tá? Nessa materialidade. Não é do lado de fora na rua, não. A gente vai fazer muita coisa por aqui, mas de vez em quando vai se dar uma massagem no spa. De vez em quando a gente vai se dar de presente uma viagem. Porque não vai ser igual eu e você estávamos viajando. A gente saía, comprava uma passagem barata, ia para o primeiro voo, escolhia um hotel barato e voltava para casa como se não houvesse amanhã. Isso não vai acontecer. Vamos voltar para o mesmo caminho, nesse período pós-pandêmico, e é importante ficar claro que pandemias não acabam por decreto. Então, essa ideia de que quando tudo acabar, não vai existir, não vai ter uma data que o presidente vai chegar junto com o governador e dizer, acabou, a gente pode aqui organizar um novo carnaval, traz a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite para fazer a alegria de todo mundo. Isso não vai existir. Isso não vai existir porque pandemias não têm data de começo. E só pode acabar aquilo que começa. Então, dentro desse modelo, precisamos nos acostumar que essas plataformas digitais, sobretudo a gente da classe média, vai ser nosso caminho fundamental
de consumo, de estabelecimento de conexão com o outro. Agora, o que me choca muito a atenção, o que me choca muito e me traz uma necessidade de pensar com mais carinho, é numa massa de pessoas que não vão estar nem na materialidade do consumo, comprando bolsinha e pensando nas questões ambientais, e nem uma massa que tem possibilidade de ganhar algum dinheiro ou gastar via digital, via plataformas digitais, que é a massa dos fora do jogo, né? A gente vai ter ali uma enorme massa de consumidores que não vão conseguir mais se inserir na economia. E nós precisamos começar a pensar nisso. Nós estamos criando uma massa de não consumidores, que são pessoas que perderão seus empregos e não conseguirão mais entrar na economia. Não vão ser os desempregados. Porque desempregado no sentido clássico é aquele cara que está no não emprego, mas a qualquer momento ele pode ter emprego. Nós vamos ter pessoas que não vão ter mais emprego. E não vão por quê? Porque toda plataforma digital cobra da gente não só investimento, nós aqui compramos o computador, pagamos a internet, né, e sabemos lidar com essas maquinárias, nós estamos criando um tipo de consumidor que não vai conseguir entrar nisso. Então, o consumo vai ser redefinido não porque vamos ter uma vida mais simples, mas porque vamos virar outros. E aquilo que nos liga, aquilo que a gente compra, vai estar pautado por outros objetivos. Então, me parece que esse novo modelo de sociedade que se avizinha é uma sociedade mais desigual, onde os novos ricos, e aí, tanto no Brasil quanto pensando no mundo, né? Os chineses, os brasileiros, os russos e por aí vão estar muito preocupados com a materialidade. O típico consumidor europeu vai estar pensando no consumo sustentável. No andar de baixo, vai ter uma classe média consumindo isso via plataformas digitais. E ainda vai ter um povo, que é a massa, que vai estar completamente alijado do sistema de consumo. Ou vivendo com a renda básica emergencial, que não parece ser emergencial, porque não sei como vai fazer para tirar, ou vai ter que entender que não vão poder mais entrar dentro desse jogo, e aí as questões sociais vão ficar cada vez maiores. Mas, para mim, essa é a grande mudança no consumo, que a gente vai ter novas formas de definir esse consumidor. Agora, Michel, você acha que essa fase de transição de agora até o normal, ou o novo normal, ou pós, essa fase de transição vai ser demorada? Tipo, eu acho que vai. Inteiro, sim, 2 anos? Sim. Porque são 2 pontos importantes, né? Eu acredito na ciência. Tem bastante gente que não acredita, mas eu acredito na ciência. E como eu acredito na ciência, o Imperial College, os principais centros de estudo no mundo, já apontam que a chance de ter uma vacina logo é rara, né? E mesmo quando tiver a vacina, é importante que nós 4 aqui, todo mundo que está assistindo a gente, tenha clareza que vai começar vacinando por quem inventou, né? E não vai ser a gente. Então, a vacina vai ter que vacinar os americanos primeiro, ou os chineses, ou os europeus, até a hora que chegar aqui, né? E aí é interessante a gente pensar que esse processo de transformação da vida, isso é muito importante, assim. Eu tenho muita reticências quando a gente diz assim, quando tudo se normalizar, não vai, né? Não vai chegar esse dia. A gente vai ter que se adaptar a esse modelo mesmo novo de vida. Mas o ponto que é importante aqui é a gente entender que uma pandemia como essa, que eu tenho 2 especialistas aqui, um psicólogo e uma psicanalista, é importante a gente entender que uma pandemia como essa é um trauma. E traumas não estão relacionados a tempo. Não é porque você sofreu mais tempo que você tem um trauma maior do que o outro, que sofreu menos tempo. Traumas são eventos tão fortes que, para a sua psique, e aí eles me corrijam, por favor, não romper, você acaba dando conta de se transformar porque você reprime aquele negócio. Então, essas marcas que a gente está vivendo agora não são só porque a quarentena durou 1 mês, 2, 3 ou 4 ou 2 semanas. Não é só porque tem tempo, ou pouco tempo ou muito tempo, que ela vai mudar a gente. É porque nunca na história da humanidade a cidade mais rica do mundo ficou completamente fechada. Nunca na história da humanidade a Olimpíada foi suspensa por causa de um vírus. Nunca na história da humanidade o parque de diversões que entrega para a gente felicidade 24 horas, são os parques da Disney, que se fecharam. E a ideia é que eles só abram em fevereiro de 2021. Nunca na história da humanidade a gente ficou preso dentro de casa, tendo que aturar o marido, o filho, a mulher e todo mundo dentro do mesmo espaço, sem a chance de botar o pé na rua. Nunca dentro de casa, nunca na história da humanidade, a gente achou
que motoboy era o elemento mais importante da cadeia produtiva, junto com os caminhoneiros. Nunca na história da humanidade o lixeiro foi aplaudido, como agora os técnicos de enfermagem também são. Então, esse grau de transformação que a sociedade mundial e a brasileira por si só está vivendo é traumático pela mudança no estilo de vida que está nos cobrando. Então, isso vai mudar. Não sairemos no pé da rua aí depois da pandemia, do mesmo jeito, com certeza. Posso fazer uma pergunta para você, Michel? Claro. Né, na massa dos excluídos, eu acho que isso é uma ótima pergunta para um antropólogo. Eu acredito que nós vamos cuidar dos excluídos. Tomara. Eu não sei. Porque... Nós quem, Marcelo? Nós quem? O governo ou a sociedade? Nós quem? O governo... Na verdade, assim, o ser humano ele tem uma necessidade de se colar. O ser humano ele se torna muito perverso quando ele vê o outro como diferente. É por isso que um país, quando entra em guerra com outro país, a primeira coisa que ele faz é vilanizar o outro país, né? Porque daí não é igual. Então, a nossa habilidade empática cessa quando eu vejo a pessoa de outra tribo. Isso é evolucionário, né? Então, um palmeirense consegue matar um corintiano porque eles não têm esses mesmos valores. Então, o corintiano, ele é uma agressão para o meu time. Você entende? Aquela visão é uma agressão. Então, nesse momento, eu me desconecto. E ao me desconectar, eu consigo ver morrer na minha frente que eu não faço nada. Mas uma vez que o ser humano se conecta, ele não consegue não agir. Tem muitas pesquisas mostrando isso, né? Então, claro, há uma desconexão muito grande. Eu estou nessa classe e o outro está nessa. Sistema de castas é basicamente isso. E dane-se quem está numa casta mais baixa, que, de certa forma, é o que o Michel está falando, né? Os excluídos. Eu estou aqui, né? Só que o que eu acho é que talvez a gente tenha esses componentes que nunca a gente teve história. Esses componentes que ele vai trabalhar de uma maneira um pouco mais homogênea, porque o cara que estava lá super, sabe, tranquilo, hoje ele não está mais. E o da outra classe está. Então, acho que isso vai promover um chacoalhar nas relações e na sensação de identificação que pode promover, acredito eu, um senso de humanidade compartilhada. Eu adoraria. Eu também. Eu adoraria, mas acho que não vai ser a realidade. É importante a gente deixar bem claro aqui que o processo de construção da sociedade brasileira, de certa forma, foi um processo de construção da exclusão. E não vai ser agora que eu acho que a gente vai melhorar isso, não. Mas, assim, de certa forma, o que eu estou querendo dizer é que eu não acho que vamos todos nos preocupar com os pobres da noite para o dia, não. Mas eu acho que os pobres vão se tornar, de certa forma, um elemento importante na construção das políticas do Estado para todo sempre. A tal da renda básica já era discutida pelo Suplicy desde os anos 80, mas estava sendo falada para caramba pelo Elon Musk e pelo Facebook já há uns 5 anos para cá. E eu tenho certeza que ela veio para ficar, ela não vai ter como ir embora. Ela não vai ter como ir embora porque as pessoas não vão ter como produzir mesmo, porque elas não vão ter como se inserir. Então, se a gente acha isso, que isso é uma ajuda, como acho que a pergunta da Francine era essa, o Estado eu acho que vai se preocupar com esse público sim, vai ter. Mas nós, enquanto elite, aí me incluo junto com vocês, eu acho que a gente não vai estar preocupado, não. Eu acho que, olhando os últimos movimentos, por exemplo, é interessante a gente ver que a elite vai a Brasília para pedir para abrir o comércio. Ela não vai a Brasília para pedir para arrumar alguma forma só para o emprego ficar valendo, né? Ou só para as empresas continuarem existindo. Então, do meu ponto, como eu estava dizendo, do meu ponto de vista, eu acho que o Estado vai se preocupar com essas pessoas, mas a sociedade não tanto. A sociedade não tanto. Entendo. Eu acho que seria legal a gente ter essa mesma live daqui uns 10 anos. Porque eu concordo. Se olhar o histórico e a natureza do ser humano, vai segregar e vai ficar sendo assim e eu vou cuidar do meu. O problema é a dor. E, na minha opinião, o problema é uma dor um pouco mais democrática ou com modelos diferentes que nós já vivemos. Mas a gente vai ter que viver para ver, né? Eu queria só colocar aqui um comentário
que tem umas pessoas aqui concordando com você, Marcelo, com relação que as pessoas nunca foram tão solidárias. A Ana Paula falando, concordo com o Marcelo, as pessoas nunca foram tão solidárias como estão sendo agora. Rodolfo falando, concordo também com o Marcelo, apesar de baixo ainda, nunca se doou tanto no Brasil, as pessoas vão cuidar das outras. Eu também, assim, meu sonho é que a gente tenha como legado a solidariedade, pelo menos uma coisa legal sair disso tudo. Então, assim, eu torço para que isso aconteça, assim. Imagino que todos nós torcemos, entendeu? Mas daí acreditar que vai acontecer outro departamento. Tem um ponto importante, Denise, porque, na verdade, nós não estamos necessariamente com uma fala antagônica. Claro. Eu acho que a gente não está com uma fala antagônica. Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha os números, não é isso que está acontecendo. O que está é super interessante quando o Rodolfo, desculpa, esqueci o nome dele, traz a ideia de que nunca se doou tanto, mas nunca se doou tão pouco. O Brasil é um dos lugares do mundo que menos faz doação, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E isso está muito atrelado a um comportamento de construção histórica da gente na relação com o outro. É interessante a gente ver que, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, não houve doação individual, em massa. Houve doação de empresas, né? Mas é porque também há uma negação da dor. Há uma negação da dor. Hoje, uma boa parcela dos brasileiros nega a dor, inclusive, vindo bem lá de cima, que o que a gente tem não existe. Né? Então, o contato com a dor, ele para boa parcela da população do Brasil, não existe. Isso é uma invenção. Né? Então, porque essa ajuda e essa comoção vem pela dor. Se não tiver a dor, se mantém o mesmo processo. E aí eu espero que o corona não seja o que ele promete, mas se ele for o que ele promete, talvez ele promova coisas que talvez sejam importantes e que talvez a gente cresça em algumas questões. Talvez. Eu queria fazer só um comentário, Marcelo, e acho bem interessante tudo isso que você tem colocado e a questão de que estamos doando mais. Claro, no Brasil a gente tem visto um número um pouquinho mais elevado, mas ainda eu conheço desses dados que o Michel compartilhou aqui conosco, somos o país que menos estamos aí para solidariedade, mas agora parece que até nos estimulamos um pouquinho mais. E vejo uma visão um pouco ingênua do ser humano, assim, porque o que é a essência humana mesmo, se você for pegar a história inteira do que é realmente essa essência humana, e por isso que eu sou tão a favor de políticas públicas para interferir na desigualdade. Por quê? Porque não acredito que o ser humano seja tão bom por excelência, assim, que vai ajudar o próximo na medida que o próximo necessite. Então, o que a gente vê hoje com esse auxílio que a grande maioria da população está recebendo, ali a população que precisa de 32 milhões de pessoas estão recebendo esse auxílio emergencial, o que nós podemos perceber? Estamos hoje num grau de pobreza em torno de 17%. Se o governo retirar simplesmente esse auxílio logo pós-pandemia, nós vamos elevar esse grau de pobreza para 23%. E, ou seja, a gente aumenta o nosso nível, o nosso índice de Gini. O que significa isso? Quanto mais alto o índice de Gini, mais desigual seremos, e nosso índice de Gini já também está deixando bastante a desejar. Se o governo mantiver essa política de manutenção da renda, o nosso grau de pobreza de 17% vai para 6%. Ou seja, olha só o grau de impacto que tem a política pública. E é por isso que, embora muitas correntes econômicas defendam um Estado altamente enxuto, liberal e se autorregulando, a gente já viu que nas guerras e pandemias e tudo mais, por mais que a gente não queira trazer teorias keynesianas para cá, para que possam dizer que deve haver uma interferência no Estado em relação a isso, eu acredito ainda que é só o Estado mesmo, o governo como um todo, que tem poder de interferir nessa desigualdade, porque eu não tenho uma visão ingênua do ser humano, por conta de, quando você vai estudar todo o processo histórico e pós-guerras e pós-pandemias, você acaba não vendo toda essa solidariedade se perdurar por muito tempo.
Então, por isso que eu sou a favor muito de políticas públicas, e nisso, dois pensadores que pensam completamente diferentes, dois economistas, Keynes e Friedman, nesse ponto eles convergiam, no ponto de vista de que, nesse ponto, é a grande inflexão do capitalismo. Por quê? Porque um defende o Estado menor o tempo inteiro, que é o Friedman, e o outro defende uma expansão, uma intervenção no Estado o tempo inteiro. É claro que os governos vão querer sempre colocar dinheiro na economia, porque quando você coloca dinheiro na economia, você acaba sendo mais popular, você acaba sendo melhor visto do ponto de vista econômico. Então, o que acontece aí? Nesse ponto, eles combinam, porque eles dizem que quanto essa inflexão do capitalismo e essa interferência, principalmente pós-guerras e pós-pandemia, é a única coisa que faz com que voltemos o mais rápido possível para que a regulação funcione de uma outra forma. É como se fosse um pai que deixa o filho ser independente, mas que ele está ali olhando para ver se vai acontecer alguma coisa, porque pode ser que aconteça, que algo saia dos trilhos. Então, eu vejo que políticas públicas de interferência na questão da desigualdade, elas precisam ser implementadas e precisam ser mantidas para que a gente possa ter uma retomada da economia o mais rápido possível, minha visão. Aí a gente vai ver como é que fica daqui para frente, que apesar do governo estar com diversas políticas de apoio tanto a empresários quanto aos cidadãos, a gente sabe que não é o que a equipe econômica pensa, a equipe raiz, o pensamento raiz da equipe econômica, é mais para liberal, mas nenhum de nós viveu para ver uma pandemia, então vamos ver o que acontece depois. Eu tenho uma pergunta para o Michel, mas Marcelo, você quer fazer uma colocação, né? Bem rápido, né? Eu não acho que o ser humano é bom, eu acho que o ser humano é. Né? Nós somos descendentes diretos dos macacos raivosos, porque os bonzinhos morreram. Né? Então há uma natureza humana de agressividade e de cooperação, né? Muitas pessoas pensam no Charles Darwin, né, que a máxima, a espécie que sobrevive é a mais adaptável, mas antes disso ele fala que a espécie que sobrevive é aquela que tem membros que se cuidam e se protegem mais. É por isso que você vê, é difícil achar uma espécie que uma canibaliza a outra. Então, Ronald Reagan, ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim, você vai ver a Terra junta e em prol do mesmo sentido, se um dia tivermos uma ameaça de extraterrestre. Isso é incrível, tem tudo a ver com Darwin, porque aí você normatiza a identidade. Uma vez que você normatiza a identidade terráqueo, o ser humano ele se cuida. Por isso que ele se cuida como palmeirense, como corintiano, como americano, como isso. Então, o corona ele tem um ponto muito interessante, que é, na minha opinião, porque talvez ele promova um contato. Talvez. Mas eu concordo com você sobre a questão das políticas públicas, até porque um dinheiro que está entrando lá, está entrando na economia, que está ajudando a rodar a economia. Né? Só que o que promove a política pública é o meio. O Estado fez uma força-tarefa rápida, entraram rápido os recursos, foi uma atitude, acredito, bem responsável. Só que eu preciso olhar o pobre, senão eu acho que o pobre dane-se, ele que se vire. Que também é uma corrente assim. Então, você percebe que há uma questão de conexão. Se o meio não promover uma pressão, talvez não tenha isso que você trouxe. Né? Mas eu acho incrível isso. Desculpa, Denise. É porque eu não acho. Imagina! Não, tranquilo. A discussão está ótima, é isso mesmo, gente. Tem outra pergunta aqui do Rodolfo, para o Michel. Você não acha que o consumo excessivo, acho que você estava falando quando abriram lá na China, que as pessoas correram para as lojas de luxo, né? Você não acha que o consumo excessivo pela classe alta não vai ser mal visto por uma sociedade mais desigual ainda? Não, porque numa sociedade desigual, a gente encontra pouco diferente. O grande jogo do Brasil é que os ricos vivem em ilhas e os pobres vivem em ilhas com pouco contato. Na medida em que eu e você não compartilhamos transporte público, eu e você não temos nossos filhos na escola pública, eu e você não frequentamos os mesmos hospitais, a gente se encontra pouco. E quando a gente se encontra pouco, a gente vê pouco outro. Então, nesse modelo de sociedade que se avizinha, onde o encontro é cada vez mais perigoso, a gente vai consumir só perto dos nossos.
E essa moralidade da negatividade das coisas que você compra não vai estar presente. Os ricos vão continuar com os ricos, a classe média vai continuar com a classe média, de vez em quando, né, pagando mais caro para encontrar os ricos, e os pobres vão viver junto com os pobres. Nesse sentido, não tem por que sentir dor, né? A gente só sente dor, por exemplo, como na sociedade europeia. Eu me lembro que já fiz pesquisa em vários lugares do mundo e me lembro de uma entrevistada holandesa me contando da casa minimalista que ela tinha, porque morava na frente de um canal e sofria pra caramba, porque na Holanda você não tem cortinas nas janelas. E o que as pessoas iam olhar que ela tinha gastado aquele monte de dinheiro no lustre? Então ela preferia não ter o lustre. Numa sociedade onde o rico anda no mesmo espaço com o pobre, a gente tem esse tipo de dilema. Mas numa sociedade onde ricos andam em carros importados, blindados, entram em elevadores privativos, chegam em coberturas homéricas e depois viajam só nos seus próprios aviões, a gente não vai ter esse tipo de dilema, não. Gente, olha, vamos ter que ter essa discussão de novo daqui para frente, hein? Daqui a alguns meses, para ver o que nós, brasileiros, humanidade, né? O que viramos com toda essa turbulência que estamos passando agora. Queria muito agradecer sua presença, Marcelo, Michel, Francine. Foi ótima a nossa discussão. Era para jogar mesmo assim ideias, porque a gente efetivamente não sabe o que vai acontecer. Claro, vocês que são especialistas têm uma ideia melhor do que nós, que somos leigos, por isso que vocês estão aqui trazendo suas ideias, mas ali, no certo, a gente vai ter que esperar para ver, e tomara que as boas expectativas, ou as melhores na medida do possível, se concretizem. Então, eu queria agradecer muito a vocês aqui mais uma vez, a você de casa também que nos acompanhou, muito obrigada. Deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Quem ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está aqui do meu ladinho é para você abrir sua conta. Se inscreva no canal Mary Pope também, que é da Fran, é um canal irmão aqui da Genial Investimentos. Gente, um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Beijo. Valeu, pessoal, obrigado, tchau. Obrigado pelo carinho. Prazer em conhecê-los.